Shalom, irmãos! Estamos lendo a Bíblia. Todo dia a gente lê um pedaço da Bíblia, pelo menos um capítulo, e nós chegamos no livro de Esther. Nós estamos lendo a história de Esther e vendo a providência de Deus, né? Você sabe que o povo judeu, aqui nesse capítulo 6, está ameaçado de morte. Um homem muito maldoso resolveu matar todos os israelitas, todos os judeus que estavam lá, e Deus vai providenciar um grande livramento. E esse capítulo 6 é o começo dessa providência, quando Deus está usando ali a princesa Esther, está usando a rainha Esther, na verdade, está usando o seu povo, né, especialmente Mordecai, para trazer um livramento. Mas antes da gente ir para o texto, vamos adorar a Deus com música? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos no início declarar essa verdade. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus,
inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Isso, então vamos lá. Esther, capítulo 6. Abra aí sua Bíblia e vamos olhar esse texto com atenção. Diz assim: naquele dia o rei não pôde dormir. Então ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se achou diante do rei. É bem interessante, né? Uma coisa aqui, essa falta de sono do rei é uma providência de Deus. E esse interesse do rei em pegar esse livro dos feitos memoráveis também é uma ação de Deus. Porque você vai ver o que é que está no relato do livro e você vai ver o que é que Deus estava providenciando. Diz assim: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Está aqui. Esse era o relato que Deus queria que o rei observasse, porque aí o rei observando isso, ele poderia tomar uma providência para honrar Mordecai. E é o que o rei vai fazer agora. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Então perguntou o rei: quem está aqui no pátio? Ora, Ramã, veja, esse homem, Ramã, é justamente o que quer matar todos os judeus. Irado e com uma vontade muito grande de sangue, esse homem está fazendo uma ação, né? um plano
para matar todos os judeus. Então, Amã tinha entrado no palácio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então disse o rei que o entrasse. Entrou Amã, o rei pegou e lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ele está certo de que o rei vai querer honrá-lo. Você lê o capítulo anterior, capítulo 5, você vai ver que ele está com essa arrogância no coração. Ele comenta com a sua esposa, seus amigos. Ele foi o único convidado a participar das iguarias do Palácio do Rei, de uma festa que a rainha Esther estava promovendo e que ele estava como se fosse assim a pessoa mais especial do reino. Então, quando ele ouve essa palavra, quando ele ouve o rei perguntando como eu deveria honrar uma pessoa que eu quero honrar, ele pensa, deve ser comigo mesmo, né? De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça uma coroa real. Veja só, irmãos, até meio infantil isso, né? Como é que uma pessoa diz para o rei que se o rei quiser honrar alguém, faça dessa pessoa visivelmente um rei? Ora, todo rei tem medo de que alguém usurpe seu trono. E o que é que Amã tá mostrando para o rei? Que ele tem esse desejo de assumir o lugar do rei, né? Uma vez que ele está achando que é ele quem vai ser honrado, né? Então ele diz: entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Uma coisa tão fútil, tão banal, né? Levar a pessoa numa procissão diante de todo mundo, só para mostrar assim, olha, o rei quer honrar essa pessoa. É a coisa da vanglória, né? É uma expectativa totalmente fútil e banal, porque assim, não mudava nada a vida dele, ele seria, entre aspas, prestigiado naquele momento, aquele curto momento, e depois? O que é que alteraria, afetaria a sua vida? Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Aí Amã cai do cavalo, né? Porque ele achava que era com ele, mas na verdade o rei queria honrar o inimigo de Amã, aquele a quem Amã tinha preparado uma forca de 50 metros de altura para enforcá-lo publicamente. Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, que era sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Esses amigos, eu vou dizer, viu? Os caras vão lá e dizem: ó, você vai dançar nessa vez, viu? Porque não vai dar certo para você, não. Versículo 14. Falavam estes ainda com ele quando entraram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Capítulo 7 vai seguir essa mesma história. Agora ele está no banquete, aquele banquete que ele se vangloriava, que foi o único convidado e tal. E agora a coisa vai queimar ruim para ele nesse banquete. Mas essa é outra história.
Depois você vai ouvir isso. O que é que esse versículo, esse capítulo 6 traz de lição para nós? Aquele que prepara uma cova, breve cairá nela. É isso que o Provérbios diz. A vanglória ou a soberba, ela precede a ruína. Provérbios também diz isso. Portanto, irmãos, esse texto é uma confirmação de que quando alguém busca se enaltecer, busca a vanglória, vai colher dividendos amargos. Pode ter certeza. Não é nem porque os homens se levantarão contra ele, é porque o próprio Deus se levanta contra tais pessoas. Todos os relatos da Bíblia que mostram as pessoas se vangloriando, tentando de alguma maneira se enaltecer, a gente encontra Deus corrigindo esses cursos, corrigindo esses rumos, corrigindo essas pessoas, algumas vezes de uma forma muito severa, especialmente quando essas pessoas estão rebeldes contra o próprio Deus. Eu vou dar um exemplo. Saul, você lembra quando o rei Saul, ele monta um monumento para si, depois que ele vence as batalhas, então ele quer edificar um monumento para si, e Samuel diz, olha, Deus tirou de você o reino e deu para outro que é melhor do que você. Né? E a morte de Saul mostra para a gente assim como foi trágico, porque ele não se arrependeu, ele foi consultar os mortos e aí ele termina num processo de suicídio, um vazio tão grande que o leva à morte. Aqui, essa história que a gente acabou de ler, nós vamos, se você continuar a história, você vai ver o Ramã também, num fim cruel, e um fim que ele planejara para os outros, mas que ele termina tendo para si. Essa é uma lição muito rica para a gente, porque nós somos crentes, nossa glória é a glória de Deus e não a glória que nós temos aqui na terra. E é muito bom a gente poder aprender com a Bíblia que é melhor a gente guardar o nosso coração, porque a gente não quer cair, né? A gente não quer sofrer as consequências amargas da jactância, da arrogância, da presunção. Como é que você está, irmão, a respeito disso? Como é que você está em relação a seu emprego, a sua posição diante dos outros, na igreja, na família? Você é uma pessoa que o tempo todo está abatido, chateado porque os outros estão sendo honrados, porque outras pessoas estão ganhando posição e não você. Irmão, não deixe seu coração ser tomado por esse sentimento, porque esse não é um sentimento que agrada ao Senhor. É um sentimento de vazio. É porque você não está sendo honrado, você fica desgostoso. Isso também é vanglória. Isso também é uma busca por significado, por ser importante. Eu e você recebemos a coisa mais nobre que um ser humano pode receber. Nós recebemos sobre a nossa cabeça o sangue de Jesus. Deus nos quis prestigiar tanto, nos quis dar tanto do seu amor, que ele substituiu a gente por aquele que era mais digno, mais honrado entre os homens, o mais puro de todos, o mais perfeito de todos. Ele substituiu os nossos pecados pela morte do seu Filho e nos deu a vida do seu Filho para nós vivermos. Olha, nada nessa terra vai nos honrar tanto quanto o que Cristo fez por nós. E é muito bom a gente estar satisfeito com a honra que já recebemos. O nome disso é graça. Nós recebemos sem merecer, mas recebemos. E estarmos felizes com aquilo que Deus nos dá torna a nossa vida tão preciosa, tão satisfeita, tão plena, que a gente não fica precisando que ninguém, nem nenhuma coisa nessa terra nos dê uma posição, nos dê um prestígio, nos dê um nome. Guarde seu coração, que Deus lhe abençoe muito. Vamos orar? Senhor, dedicamos a Ti nossa vida e Te agradecemos pelo que Jesus fez por nós. Entregamos a Ti, Senhor Deus, o nosso futuro, as humilhações que passamos, nós entregamos a Ti, Deus. E quando somos honrados, reconhecidos, ó meu Deus, nós queremos dar glórias a Ti, porque tudo, Senhor,
vem das tuas mãos. Quando somos desonrados, certamente o Senhor tem sobre nós um cálice de bênção, uma boa mão, uma boa condução para nos abençoar. E quando somos prestigiados, certamente foi o Senhor quem nos abençoou e nos deu alguma competência, alguma qualificação. Então toda a glória seja dada a Ti, Senhor, em todo momento. Livra os nossos pés da queda, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver satisfeitos, plenamente satisfeitos em Ti, no Teu amor e no prestígio que o Senhor nos deu, Pai. Nós Te amamos e reconhecemos, não merecemos a honra que o Senhor nos dá, mas reconhecemos essa honra e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus te abençoe muito. Subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos Seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos Seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos Seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois digno és. E um som agradável a Ti, pois digno és.
agrada.